Olá, nesse vídeo nós vamos começar a ver vetores no MATLAB e para isso eu criei esse novo script aqui chamado vetores.m e vetores são declarados da seguinte forma: nós colocamos aqui o nome do vetor, aí nós colocamos igual, aí entre colchetes nós vamos colocar aqui os valores do nosso vetor, né? Essa é uma das formas de se fazer um vetor. Você vai ver aqui que se eu rodo esse código aqui apertando o F5, ele vai nos mostrar aqui o resultado, né? Porque eu não coloquei o ponto e vírgula para esconder o resultado. E aqui no nosso workspace nós podemos ver como está o nosso vetor A, né? Nós podemos fazer isso com qualquer variável. E ele mostra aqui, ele é um vetor que tem seis colunas e uma linha. E ele tem esses valores aqui. Na verdade, se nós colocássemos mais linhas aqui, ele se transformaria numa matriz, que é o que nós já vamos ver mais adiante. Inclusive, um vetor poderia ter apenas uma coluna e várias linhas, no caso se ele ocupasse essa parte aqui. Mas tudo bem. Eu vou colocar aqui um ponto e vírgula para ele não ficar mostrando sempre esse vetor A. E nós podemos selecionar partes desse vetor. No MATLAB, os índices começam em 1. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um valor, né, um valor igual a, e daí eu escolho o índice 1, você percebe aqui que eu coloquei entre parênteses o 1. Se eu rodar esse código, o valor que eu escolhi aqui do índice 1 vai ser 2, né, porque o MATLAB começa com o índice 1. Ou seja, esse é o índice 1, o índice 2, índice 3, índice 4, índice 5 e índice 6. Então, o índice 1 corresponde ao valor 2 daqui. Ou seja, se eu selecionasse o índice 3, ele vai pegar aqui o valor 1, que está aqui nesse índice 3. Nós também podemos, dessa forma, mudar valores de um vetor. Por exemplo, se eu quiser agora que o índice 3 do vetor A seja 8, eu coloco A3 igual a 8. E daí nós vamos rodar isso aqui e você percebe que o vetor resultante tem um valor de 8 no índice 3. Essa anotação aqui de escolher índices do vetor com parênteses também serve se nós queremos escolher elementos especiais do vetor. Por exemplo, um elemento especial do vetor é o elemento do final do vetor. E daí para isso nós não precisamos necessariamente saber o tamanho do vetor. Basta escrever aqui end, né, que end é final em inglês, e com isso nós conseguimos pegar o valor final nesse vetor. Você vê aqui que eu vou rodar esse código e ele mostrou aqui que o último valor, ou seja, o valor do fim, é 4. Para pegar o valor inicial, nós apenas colocamos A1 e ele vai pegar o primeiro valor e assim por diante. Outra coisa interessante que nós podemos fazer com vetores é quando nós colocamos um valor em algum índice que ainda não existe. Por exemplo, eu vou colocar aqui o A11. Eu vou colocar aqui o A11 como 3. Você percebe aqui que esse vetor que nós criamos não tem 11 índices, né? Ele só vai até o índice 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu tentar colocar aqui que o índice 11 tenha valor 3 e executar esse código, você vai perceber que ele vai permitir que isso aqui aconteça, só que ele vai colocar zeros entre esses valores que não existem. Ou seja, ele colocou o 0 no índice 7, 8, 9 e 10. Outra operação interessante que nós podemos fazer com vetores nessa linha de selecionar partes dos vetores é selecionar vetores dentro do vetor, digamos assim. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui um sub A, e esse sub A ele vai ser uma parte desse vetor A. Digamos que nós queremos dividir o vetor A entre o índice 3 e o índice 8. Se eu rodar esse código aqui, assim, obviamente, eu declarei aqui o vetor A como tendo 6 índices e eu estou tentando pegar do índice 3 até o índice 8. Ele não vai nos permitir, né, porque esse vetor só tem 6 índices. Então, digamos que eu quero pegar aqui o vetor A do índice 3 até o índice 5. Você vai ver aqui que esse vetor aqui, que é uma parte do vetor A, contém valores do índice 3 até o índice 5. Ou seja, ele pegou aqui do 3, o 4 e o 5. E dessa forma nós podemos selecionar partes dentro do vetor.
Outra operação que nós podemos fazer é selecionar índices específicos dentro de um vetor. Por exemplo, digamos que eu quero selecionar o índice 1, o índice 3, o índice 4 e o índice 6. Para fazer isso, como você pode ver, nós colocamos aqui entre colchetes os índices que nós queremos selecionar dentro deste vetor. Então nós vamos selecionar o índice 1, o índice 3, o 4 e o 6. Se eu rodar esse código, você vai ver que é exatamente isso que aconteceu. Nós passamos para essa variável sub-A e esses valores aqui do vetor A. Nós também temos algumas funções com vetores. Por exemplo, se eu quiser guardar em alguma variável o tamanho desse vetor A, eu posso utilizar a função length, que length seria tamanho em inglês. Então eu vou pegar aqui o tamanho de A e jogar na variável tan. Você percebe aqui que o tamanho de A é 6. Inclusive, isso é uma forma alternativa de utilizar aquele comando lá do end, né? Por exemplo, se eu quiser selecionar agora o valor do vetor A que está nesse tam, ou seja, no 6, ele vai me retornar o valor 4, que é a mesma coisa que utilizar aquele comando do end. Outro método que existe para vetores é o método sort. O método sort, eu vou escrever aqui sort A, esse método significa ordenar o vetor. Ou seja, nós vamos ordenar os valores desse vetor A. Eu vou chamar esse vetor aqui de A2 e você vai ver aqui que o A2 está agora em ordem crescente. Muitas vezes também vai nos interessar criar vetores com muitos valores. Por exemplo, suponha que você precisa na sua simulação de um vetor que vai contando do número 10 até o número 500. Então eu vou criar esse vetor aqui vai ser o vetor 10 a 500. Deixa eu colocar mais um underline aqui. E para isso nós utilizamos uma notação com 2 pontos. Ou seja, nós vamos utilizar aqui o valor inicial, que seria o 10, até, né, eu interpreto assim, eu gosto de chamar esses 2 pontos de até, então seria do 10 até o 500. E você vai ver que se eu executar esse código aqui, ele vai mostrar aqui na saída todos esses valores do vetor, porque eu não coloquei o ponto e vírgula no final, né? Mas você percebe aqui que ele criou um vetor que vai do valor 10 até o valor 500. Se eu quiser até ver ele aqui na janela de variáveis, fica mais fácil, você vê aqui que ele criou mesmo do 10 até o 500. Nós também podemos fazer isso pulando alguns valores. Por exemplo, digamos que eu quero do 10 até o 500, mas pulando de 2 em 2. Então, se eu executar isso aqui novamente, você vai perceber aqui que ele está pulando de 2 em 2. Ou seja, aqui nós temos o 500, aqui nós temos o 498, 496. Inclusive, nós podemos fazer isso com números quebrados. Por exemplo, eu quero de 0 até o 500, pulando de 0,1. E você vê aqui que ele cria um vetor bem maior aqui. E aqui nós temos o 500, o 499,99, 499,98 e ficou um vetor com 49.000 valores. Esses tipos de vetores são muito importantes em simulações, por exemplo, quando nós queremos fazer um vetor de tempo, quando nós temos que fazer algum tipo de gráfico. Eu vou aqui apagar e limpar as variáveis. Outras coisas interessantes que nós podemos fazer com vetores é operações entre vetores. Por exemplo, eu posso concatenar vetores. Eu vou criar aqui um vetor A, e esse vetor A tem valores quaisquer aqui. Eu vou também criar aqui um vetor B com outros valores quaisquer. Vou colocar o ponto e vírgula no final dos dois para eles não aparecerem no terminal. Eu vou criar aqui um vetor X. E esse vetor X ele vai ser a junção do vetor A com o vetor B. E para isso, nós utilizamos a mesma sintaxe aqui da criação dos vetores. Nós vamos colocar aqui o vetor A no começo e o vetor B no final. Isso aqui o MATLAB entende como se nós pegássemos os valores do vetor A e jogássemos aqui, pegássemos os valores do B e jogássemos aqui. Então você vai ver que rodando isso aqui, nós temos aqui a junção do A com o B. Então primeiro o A, depois o B. Eu poderia inclusive inverter a ordem, por exemplo, eu poderia colocar B
e depois A. Você percebe aqui que nós temos os valores do vetor B, né? 5, 4, 9, 5, 4, 9, e depois os valores do vetor A. Nós podemos fazer isso de qualquer forma, por exemplo, jogando A, depois o A, depois um 0, depois um B, e você percebe que isso acontece aqui no terminal. Nós repetimos o A duas vezes, depois nós jogamos um 0, depois nós jogamos o B. Eu vou limpar essas variáveis aqui de novo. Nós também temos a função linspace. Então eu vou criar aqui um vetor que se chama vet, né? E aqui eu vou escrever linspace. E com isso nós podemos criar, por exemplo, um vetor que vai do valor 1 até o valor 20 com 100 divisões. Então é sempre assim, o valor inicial, o valor final e a quantidade de divisões. Se eu rodar esse código aqui, você vai perceber que ele criou um valor que realmente vai do índice 1 até o índice 20. Ele fez alguma divisão aqui, né? De forma que nós tenhamos 100 valores. Você vê aqui que está um vetor de 1 por 100. E ele fez divisões iguais aqui nesse intervalo de 1 até 20. Esse aqui é um espaço linear, ou seja, ele faz divisões iguais, mas nós podemos igualmente fazer o log space. Eu vou apagar aqui. Por exemplo, eu vou fazer aqui um log space do 1 até o 3 com 3 divisões. Se eu rodar aqui esse código, você vai perceber aqui que ele vai me dar 3 valores, o 10, o 100 e o 1000. No caso, ele está me dando 3 potências de 10, porque eu escolhi aqui 3. Então esse número aqui me dá até quais potências eu vou, né? E esse outro número aqui me dá a quantidade de divisões. Por exemplo, agora se eu quisesse colocar aqui até a quarta potência de 10, você vai perceber aqui que o último valor vai ser 10 a 4. Ele aparece aqui como 1, mas você pode ver aqui que no começo ele está multiplicando todos esses valores por 1 vezes 10 a 4. E é claro que 3 divisões é muito pouco, né? Por exemplo, eu poderia precisar de 100 divisões. E dessa forma que ele faz um vetor aqui com 100 divisões, indo do 10 a 1 até o 10 a 4. E dessa forma aqui nós podemos fazer alguns gráficos com escala logarítmica. Por fim, eu vou limpar a tela de novo. E uma última coisa que eu queria mostrar são operações com álgebra linear no MATLAB. Então, para isso, eu vou criar um vetor coluna aqui. E a sintaxe para criar um vetor coluna é parecida com a do vetor linha, só que dessa vez agora eu vou separar cada coluna por um ponto e vírgula. Veja só que se eu executar isso aqui, ele vai criar aqui um vetor coluna. E esse vetor coluna ele também pode ser visto aqui no visualizador de variáveis. Você pode ver aqui que nós temos uma coluna. Então, no caso, o ponto e vírgula é o que vai delimitar diferentes colunas. Eu poderia, inclusive, escrever ele dessa forma aqui, também funcionaria. E às vezes até fica melhor assim para visualizar o que está acontecendo se você conseguir deixar aqui bem indentado, né? Mas tudo bem, eu vou deixar daquela outra forma mesmo. Então nós temos aqui um vetor coluna, né? E eu vou criar aqui um vetor linha. Então esse vetor linha, ele vai ser o 1, 2 e 3. Por que eu criei um vetor coluna e um vetor linha? Porque nós precisamos de uma matriz linha, uma matriz coluna, para fazer, por exemplo, uma multiplicação de vetores. Então eu vou criar aqui um vetor multiplicado, né? E esse vetor vai ser o vetor coluna vezes o vetor linha. Então você pode ver aqui que nós criamos aqui esse outro vetor aqui, que é a multiplicação desses dois. E ele resultou aqui em uma matriz. Isso aqui são regras da álgebra linear. Da mesma forma, nós podemos fazer produtos escalares. Por exemplo, aqui eu vou criar aqui um vetor VP, que esse vetor VP vai ser o produto escalar do vetor coluna com o vetor linha. E para isso nós vamos utilizar aqui o comando dot. Então esse dot aqui vamos colocar o vetor coluna, e aqui nós vamos colocar o vetor linha,
E se eu rodar esse código aqui, você vai ver que ele vai fazer o produto escalar desses dois vetores e o resultado aqui é 20. Da mesma forma, nós temos também o produto vetorial. E para isso, nós vamos usar o comando cross, que é o cross product, né? Vem de dot product e aqui é o cross de cross product. Então, se eu executar isso aqui, você vai ver que ele vai resultar nesse outro vetor aqui, que é o produto vetorial desse vetor aqui por esse vetor aqui. Bom, então era isso que eu tinha para falar sobre vetores. E no próximo vídeo nós vamos falar também sobre matrizes. Meio que você já viu um pouco de matrizes, porque nós acabamos gerando uma matriz aqui. Esse vetor VM aqui é uma matriz. E se você olhar aqui, também no visualizador de variáveis, ele aparece como uma tabela, né? Como uma matriz. Mas então é isso por esse vídeo e até mais.